Beleza, minha gente. Olha só, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem, prova de 2022, primeira aplicação. Ele fala para nós o seguinte: tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico que, pressionando-a verticalmente contra o piso, com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Então, está aí a imagem, está tudo direitinho. Bom, até aí foi só conversa. Agora é que vem uma parte importante do enunciado. Mantendo-se a força F paralela à muleta, então, mantendo-se a força F na direção da muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido das forças, peso normal e força de atrito estático, tá bem? Então, repara, pessoal, que todas as informações estão nessa frase. A força F está paralela à muleta, varia lentamente o ângulo da muleta com a vertical, então a muleta estava assim, ele vai começar a tombar a muleta em relação à vertical. E aí ele diz que existe um ponto que se você tombar muito a muleta escorrega. A muleta vai escorregar, tá bem? Esse ângulo pode ser calculado a partir da direção e do sentido da força-peso, da força normal e do atrito estático. Bom, se fosse para calcular alguma coisa, a questão teria um índice de dificuldade razoável. Mas não é bem isso que a questão está pedindo. Vamos ver o que ele quer agora na pergunta. A pergunta é simplesmente o esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta, quando ela atinge o tal ângulo crítico. Então, repara, pessoal, se você pegar a primeira condição do enunciado, mantendo-se F paralela à muleta, você vai ver que a letra A está errada e a letra B está errada, porque F não está paralela à muleta. F está paralelo, F está paralelo, F está paralelo. Então, com essa condição, eu já eliminei duas alternativas. A outra condição que eu vou usar é que a força-peso ela tem que ser colocada no centro de massa. Repara que aqui a força-peso está colocada fora do centro de massa. Se a força-peso está colocada fora do centro de massa, está errado. Acabou. Bom, aqui a força-peso está colocada no centro de massa, aqui a força-peso está colocada no centro de massa. Por último, a gente tem a força normal. A força normal ao plano, ela tem que ser no ponto de apoio. Então, se a bengala está apoiando a ponta no chão, a força normal atua perpendicular ao plano e no ponto de apoio. Repara que aqui ele botou a normal no centro de massa, o que está errado. A normal não está no centro de massa. A normal está no ponto aonde a força, onde a bengala apoia, tá bem? A normal está sempre no ponto de contato entre os corpos, tá? Então, automaticamente, a letra D também está errada. Sobrou a letra E a gente nem falou da força de atrito estático, que era uma que podia, né, dar uma certa confusão se a força de atrito estático seria para a direita ou se a força de atrito estático seria para a esquerda. Que nesse caso aqui nem precisou, letra E, resposta certa, mas é importante você lembrar do seguinte, se a muleta tende a escorregar para a esquerda, né? Então, se eu estou empurrando aqui, a tendência é escorregar para a esquerda.
A força de atrito estático é o oposto dessa tendência de escorregamento. Por isso que ela fica para a direita, tá bom? Então, repara que os distratores aqui foram relativamente fracos. Se ele quisesse botar um distrator mais forte, ele botava aqui um com a força de elástica de atrito para a direita, outro com a força de atrito para a esquerda, mas não, ele ficou na parte fácil mesmo. Beleza? Com isso, a alternativa é a alternativa correta. Valeu, galera. Até a próxima questão. Tchau, tchau.